você perguntou se eu sou intuída. Então, sou eu que escrevo, mas eu sinto a orientação deles. Porque, esse, tipo, o pensamento da gente, muitas vezes, são sopro deles, né? E no meu primeiro livro, não teve nenhuma mensagem de espíritos. Nesse, teve. Eu estava escrevendo o livro, estava lá no meio do livro, quando minha mentora falou assim, agora você vai escrever o último capítulo. Eu falei, mas eu não cheguei lá. É que a gente vai te ditar um texto. Assim? Assim. Eu falei, agora o último, nós vamos te ditar um texto. Eu falei, ok. Fui lá, último capítulo, que eu ainda estava no meio do livro, né? Último capítulo, e foram ditando o texto, ditando mesmo. Isso eu escrevi. Enquanto eu tava ouvindo, escrevendo, eu falei, meu Deus, eu vou publicar isso. Mas isso que eu ia te perguntar, você tinha consciência do que você estava escrevendo? Eu estava ouvindo, sabe, ditado? Ou você... Não era... Depois é que você leu e falou, não lembro de ter escrito isso. Não foi uma psicografia. Tá. Foi ditado. Sabe na escola, ditado? Sei. Eu quero que você... Eu quero que você... Como uma taquígrafa. É taquígrafa que fala, né? Eu estava... Me ditaram um texto e eu escrevi. Que coisa! Só que enquanto eu escrevi, eu tava prestando atenção, que eu estava totalmente consciente, né? E eu prestando atenção, eu falei, meu Deus, eu vou publicar isso? Tipo, é um texto, o último texto que esse espírito enviou, direcionando o movimento espírita a mudar um pouco o olhar que vem tomando. E é um texto muito... Que tá aqui. Tá aí, é o último capítulo. Eu quero ler agora, olha. É taquígrafa que fala, Anthony? Ou é datilógrafo? Eu mostro pra você. Datilógrafo. Não, Você quer que eu mostre pra você? Não. Não. Deixa eu ver. É esse aqui, capítulo final, a evolução? Uhum. É, na página... Aí eu começo, mas na página seguinte tá bem certinho quando eles começam. Vamos ver se eu acho. Tá. Ó, essa frase aqui. Quando me vi sozinha, me entreguei àquela emoção e solucei. Não? Ah. Então me mostra. Fala aqui, olha. Tá, mas a gente vai poder ler? Pode. Uhum. Vai ser bem importante. E eu ler. quero que você também me procure que eu vou ler. Aliás, daqui um mês, você assiste série de TV? Outlander, já viu Outlander? Já assisti algumas vezes. Eu faço a voz do Jamie, em português. E daqui um mês, exatamente, estreia a 8ª temporada de Outlander. Então você que gosta de Outlander, fica ligado. Eu falo porque eu vou fazer agora uma locuçãozinha, um audiolivro aqui. Ele é uma página só. É essa aqui, certo? Entre aspas ali, né? Certo, o Espiritismo. Isso. Vamos lá, contextualiza novamente antes que eu leia. Eu fui orientada para escrever esse último capítulo, falando sobre a evolução. E aí eu mesma escrevi o que eu acho, o que eu acredito, né? É o meu olhar. Em determinado momento, esse espírito que vai assinar aí, que você vai ler a assinatura dele, ele dita esse texto para eu publicar nesse livro. O Espiritismo não é uma doutrina estagnada, longe desse olhar, meus irmãos. Precisamos trabalhar pela evolução. Nosso codificador teve a coragem de iniciar um grandioso trabalho e, em respeito a tudo o que ele fez por nós e por todos que ainda virão, não podemos fazer com que essa doutrina se torne rígida e imóvel. Estudem, avancem, fujam dos paradigmas e se libertem do preconceito que, infelizmente, a grande maioria, entre esses os que mais deveriam praticar os ensinamentos do Evangelho, os mais antigos, agem de forma vergonhosa. Compreendam que não acabou. O Espiritismo continua e, para que isso se realize, é necessário que tomem consciência. Por esse motivo, nos reunimos aqui para falar sobre isso no trabalho da nossa irmã de jornada. Os espíritos estão por toda parte, os espíritos, imagina, estão por toda parte trabalhando para que aceleremos o processo de enfrentamento dessa verdade, que será longa e dolorosa para os materialistas sobre a vida eterna, que é aquilo que você falou, né? Evoluam, estudem, abram-se para o novo. Novos médiuns estão despertando por toda parte, muitos missionários fazendo um convite discreto ao seu aperfeiçoamento, a desconstruções de conceitos criados e enrijecidos por vocês. Novos trabalhadores estão surgindo para dar continuidade a esse momento de extrema importância, a evolução do Espiritismo. Libertem-se dessa visão limitada. A hora é agora. Aliás, isso é muito, muito importante. Precisamos dessa nova atitude de vocês.
Nos envergonhamos pelo caminho que muitos de vocês estão seguindo, principalmente os que estão movidos pelo orgulho e pelo ego, por estarem à frente de instituições. Arregassem as mangas e trabalhem juntos ao invés de apenas ordenar. Trabalhem e amém. Amém incansavelmente. Busquem se fortalecer no Evangelho, exercendo a prática dos ensinamentos de Jesus. Ao olharem para trás, encontrarão diversas maneiras que fomos orientados por Deus a agirmos, para que o Espiritismo pudesse trilhar o seu caminho, trazendo à humanidade as verdades que só agora começam a estar preparados para conhecer, sobre as diversas moradas da casa de nosso Pai. Vivemos as fases das mesas girantes e passamos por tudo que foi necessário, graças à fé e à coragem dos encarnados naquele período, para que essa etapa se cumprisse com êxito, resultando na codificação. Vivemos fases que consideramos extremas, mas que se fez necessária, a das cirurgias espirituais que chocavam aos céticos e que foi de grande valor para o desenvolvimento do fortalecimento do espiritismo. Médiuns escolhidos com grandes missões já cumpriram e estão cumprindo os seus trabalhos com grande êxito. E o que viemos agora esclarecer é sobre um questionamento que daqui em diante será muito natural entre vocês, se aproximando as fases que darão continuidade aos projetos que temos para essa evolução. Até o momento vivemos períodos em que nós informávamos a vocês, médiuns, o que eram permitidos saber, diante do nosso planejamento com espíritos superiores. Muitas revelações virão até vocês. A chave da mudança começou. Novos cenários serão criados para as promessas se cumprirem. Então, quem ditou isso? Um espírito aliado à fase de evolução. Porra. Isso vai de encontro totalmente com o despertar. Isso é claramente o texto perfeito sobre despertar. Parabéns. Sim. É muito, muito... E ele é interessante porque é um texto muito fácil de entender. Sim. Porque muitos livros atual, não né? são ditados, não só atual, mas de fácil compreensão. Porque muitas vezes, quando a gente lê algo, ou quando a gente ouve algo, quando a gente aprende, tenta aprender algo, às vezes é difícil associar, assimilar e falar assim, o que é despertar? O que é despertar? Despertar, pelo que você foi ditada a escrever aqui, é sensacional, Sim. Parabéns. E parabéns, pra né, ele, na verdade, né? não, mas mérito seu, Pela que você coragem, está aqui, né? É sua de colocar no papel. Nossa. Né? Você pode impedir ali. Então, Claro. Mérito seu, sim, tenha. Pois quando coloca-se sobre despertar, é isso. Tem muita doutrina, tem muita coisa só falada, como faz assim, faz assado, mas peraí, você tá entendendo? Faz, vamos. E isso eu tenho aprendido muito, porque não se trata aqui de questionar quem é cético, quem não é, né? Não é isso. Mas se trata também de a gente entender que relatos como o seu relato, ou alguns de seus relatos, mas principalmente o que mais me marcou, que foi o primeiro, sobre você com 5 anos ouvindo aquilo da sua avó, e que hoje, nessa trajetória, você encontra na espiritualidade, no processo, e passa adiante, muito obrigado, porque é sobre isso. E é sobre isso para você que está assistindo. Muita gente vem conversar comigo, aliás, hoje, no lançamento do livro do Américo Barbosa. Um beijo, Américo. Uma espectadora do meu canal veio agradecer muito, e muita gente vem agradecer, e até falar sobre o quanto eu entendo de espiritualidade. E, gente, é incrível, mas eu ainda estou engatinhando. Mas uma coisa é fato, eu sinto. E eu convido cada um de vocês a sentirem. E é isso que está escrito aqui. Sim. A gente tem que sentir o que faz sentido para nós. E a gente tem que seguir a nossa intuição. E a gente tem que falar isso aqui, acima de tudo E é o que eu digo, por exemplo, no começo. Desculpa tomar teu tempo aqui para falar isso. Tá maravilhoso ouvir. Mas é como o respeito que eu peço. A liberdade de expressão, por exemplo, pela definição, ela pode xingar e pode ser desrespeitoso, tecnicamente. E eu sempre falo isso, eu sei que pode xingar. Mas eu sempre falo isso justamente por questões como essas, em que a gente tem que entender que sim, existe um momento onde a gente pode, acima de tudo, fazer o bem. Esse é o meu ponto
juntar com falo sobre respeito e gentileza. Acima de tudo, na hora de dúvida, faz o bem. E esse é o ponto. Então, despertar, muitas pessoas estão ainda naquela coisa, Jesus falava amai o próximo. E a gente vai ouvindo. Mas a gente está entendendo o que isso significa? De fato, como uma simples, e o Otávio sentou aqui, porra, você não percebe, mas você dá passagem para todo mundo. Eu falei, é mesmo, no trânsito. Ele estava no carro comigo. Eu sou estressado, às vezes eu não tenho paciência. E ele falou, não, mas você dá passagem para todo mundo que tá, que você pode, você dá passagem. Então a gente vai percebendo coisas que a gente faz naturalmente, e eu longe de ser santo, longe de eu ser bonzinho, não sou também um escroto, não é isso? Desculpa o português, claro, o francês. Mas eu acho que quando você relata essas vivências de uma maneira no cotidiano, de uma maneira coloquial, isso é fundamental. Sim. Vamos voltar a mais da sua experiência. Porque... Muito bom te ouvir, Raul. Que bom. Realmente, isso que você falou do sentir, se me permite, né? Claro. Eu ando estudando bastante um espírito chamado Hermance Dufaux. Hermance Dufaux conviveu com Kardec na época lá da codificação, e ela era uma jovem, 16 anos, e ajudava ele a divulgar o livro dos espíritos com muita coragem. E ela, junto com o pai dela, fundou a primeira sociedade espírita parisiense, uma menina muito corajosa. Por que eu tô falando dela? Porque tem várias obras psicografadas dela agora, maravilhosas, uma linguagem acessível. Quem gosta de leitura, busquem, porque ela nos fala que o século 21 é o século dos sentimentos. E a gente está esquecendo de sentir. Exatamente. Né? Sentir não tem explicação. Você sente, pronto, né? Na hora que você chegou aqui, eu senti sua energia. Eu falei, realmente ele é tudo que me falaram. Que bom. Né? Nossa, ele é uma pessoa super gente boa, muito astral, vai ser uma maravilha o programa com ele e tal. Porque às vezes a gente fica buscando rótulos, buscando lugares para se encaixar, nomes, né? Quando na verdade a gente precisa sentir. Exato. Né? Sentir isso. Essa questão de sentir e ainda na questão da espiritualidade, eu realmente acredito que quando a gente fala de criança, por exemplo, né? Você escreve, a criança vai aprender e tal. Quando a gente olha para desenhos e etc., o quanto a gente deve incentivar mesmo, né? Você tem filhos? Não. O quanto a gente deve incentivar as crianças de modo geral. E eu ia até te perguntar, voltar um pouquinho, a gente pode até costurar isso, sobre a questão da ansiedade ainda que a gente falou. Porque acho que também isso tem muito a ver, sabe? O mundo vai acabar? Vai acabar tudo? Para onde que eu vou quando eu morrer? A ansiedade, a espiritualidade, se você parar pra pensar, ela faz assim com a ansiedade, e ou ela te deixa maluco, mais ansioso ainda, porque afinal de contas, tudo que a gente quer falar e saber é isso. Ou te deixa tipo, sussa, gratiluz, irmão, entendeu? E aí você fala assim também, peraí, eu tô aqui ainda. A questão da ansiedade nas crianças. Existe você que estuda essa questão, existe algo que possamos fazer para... E não estou voltando naquele ponto onde eu falo sobre algo que foi dito que traumatiza, não é isso? É entender se a criança já tem traços por conta da modernidade, da tela. Porra, antigamente eram 5 canais, Cultura, SBT, Globo, Record, Manchete, Gazeta, Bandeirantes. 7 canais, acabou. Você não tinha... E se pá, virava assim, toc, né? Então, a gente tá falando de hoje, o que você quiser tá no celular, né? O quanto isso tá gerando nas crianças ansiedade e se isso é reversível. Porque, vamos combinar, não vai voltar. É isso. Essa lindeza dessa inteligência artificial, ela nos é muito útil pra muita coisa. Mas ao mesmo tempo é o que você falou, porra, ninguém mais conversa direito. Sim. E todo mundo eu mesmo, todos nós. E olha como é rico conversar, né? Porra, mas é demais, é muito. Mas as pessoas não têm paciência pra ter uma conversa. Às vezes é cansativo, eu sou prolixo pra caramba também, eu repito e falo. Mas, e aliás, raramente em Anthony, eu falo no meu programa tanto quanto eu tô falando agora. O Anthony sabe, né? Obrigado pelo espaço. Não, obrigado pelo espaço. Imagina. Não, é porque é verdade, muitas vezes quando rola essa sintonia, né? Essa interação é importante porque eu posso colocar o meu ponto de vista que
não é, obviamente, com o convidado. Mas voltando, vamos lá, a pergunta para você elaborar. A criança, essa questão da ansiedade, você acha que tem... Qual é a sua sugestão para que possamos olhar para a criança hoje e dar uma segurada na ansiedade? A palavra que me veio foi equilíbrio, Uhum. né? Porque tudo é equilíbrio, né? Tudo em excesso gera um desconforto. Então, a criança precisa se divertir, ela precisa brincar, ela precisa estudar, ela precisa ler, ela precisa ter relacionamento com a família, ela precisa saber da tecnologia, mas tudo, eu acredito que criar eu não sou mãe, como eu falei ainda há pouco, mas eu acredito que não só para a criança, mas para a gente também, para a gente não gerar esse estado ansioso, a gente cuidar de todas as áreas da nossa vida. Porque se a criança ela ficar só no celular, só nos canais de YouTube, só em tudo que ela vai ver ali, ela não vai desenvolver outras áreas muito importantes, né? Manual, né? Jogar futebol, brincar, correr. Então é importante que o pai tenha esse olhar para ter um equilíbrio com relação a isso. E é claro, né, que acompanhar o consumo, quantidade de horas, acompanhar o que consome, né? Mesma coisa para o adulto. Muita gente fala assim, eu quero me curar da ansiedade, mas eu não consigo. Muita gente quer se curar da ansiedade e só assiste desgraça no celular. É mesmo? Né? Quero me curar da ansiedade, mas só tem relacionamento tóxico. Quero me curar da ansiedade, mas não consegue mudar os hábitos alimentares, fazer atividade física. Então, com relação à criança, é bem delicado isso diante da modernidade. Mas se alguém... uma coisa bem importante, tá? Que eu venho falar. Existe um profissional chamado educadora parental. Né? Que são... não é psicólogo, não é terapeuta, mas são educadores que podem orientar os pais com rotinas, né? E são pessoas profissionalizadas nessa área com relação a essa questão mesmo de ter um equilíbrio, de saber como lidar com que orienta os pais, no caso. Que orienta os pais. No nosso projeto de terapia social tem uma. Bem legal esse projeto, aliás. Essas informações estão aqui já? No meu Instagram, Shirley Venâncio Escritora, que é o mesmo do canal do YouTube, do Facebook, do TikTok, de tudo. Lá no Instagram tem um link do projeto social Terapia Filhos do Amor. Lá a pessoa se inscreve, quero fazer terapia. Ela vai colocar os dados e a nossa equipe voluntária vai entrar em contato. E também, como cresceu muito e é muita demanda de gente precisando de apoio, sem condições de pagar, a gente precisa de novos terapeutas. A gente precisa... Eu estava conversando ainda há pouco com a Nicole, com a nossa assistente aqui, celestial, né, Nicole? Que a gente precisa muito de voluntários para esse projeto alcançar mais pessoas. Eu quero movimentar o Instagram do projeto social e eu não consigo sozinha, porque eu tenho a minha profissão, né? E não consigo também pagar ninguém. Então, se você que está assistindo, que quiser ser voluntário do projeto social... eu acho que é importante até uma empresa que queira ajudar a subsidiar isso, né? Sim. Até mais do que o voluntário. Porque o voluntário pode ir durante uma semana. Sim. Depois ele não vai mais. A gente precisa de alguém... ou alguém que queira apoiar para que a gente possa investir alguém. É só entrar ali no link do meu Instagram. Ali a gente fala sobre o que é o projeto, como ele nasceu, para quê. Por quê? Fazer terapia não é acessível para todo mundo, né? Não, é caríssimo. R$300 uma sessão, 200, Porra, e tem que fazer umas 4 por mês, pelo menos. E no nosso projeto, o valor máximo de sessão de terapia é R$80. Ótimo. Dependendo da situação social, R$30 a sessão. E o meu sonho, eu sei que Deus vai colocar isso no caminho, eu tenho certeza, é a gente ter liberdade financeira para que a gente possa atender as pessoas que não têm condição de pagar. Porque muita gente está sofrendo, Raul. Mãe de 3 autistas, viúva, que recebe um salário mínimo e paga aluguel. Essa pessoa ela precisa de apoio emocional. Com certeza. Como que ela vai pagar? Então a gente precisa trabalhar por aqueles que sofrem, que não tem como pagar. Com toda certeza. Vai. Se eu puder ajudar, aliás, fica aqui já me ajuda no que eu puder. Quem estiver assistindo e puder. E quem estiver assistindo, vamos divulgar para mais pessoas. Lógico. Com certeza, compartilhar. Eventualmente a gente pode fazer um corte, né, Anthony? Para divulgar. Né? Porque hoje nós somos em torno de 12 terapeutas e tá engatinhando, mas ele já existe há 1 ano e meio e tem salvado muitas pessoas. Você acha que a terapia online ela é ok? Ela é online, né, esse projeto. Tá. Eu me curei muito através do online e é totalmente ok. Ótimo. Tá? Porque eu era doente da ansiedade, de burnout na pandemia. Então, muitos dos meus tratamentos foram online, porque a gente não saía de casa, né? E super funciona, tudo vai da nossa entrega. Eu friso dessa maneira porque acho que abre ainda mais o leque para que a gente consiga. Porque quando é uma coisa... Eu sempre fui do presencial.
né? Mas eu entendo que existem adaptações que a gente, como você falou, a entrega depende, né? É que eu gosto desse contato de energia, de estar aqui para entender. Mas eu acho que também preciso abrir um pouco a minha mente para isso, até para viabilizar determinadas coisas, como consulta com médico, por exemplo.